Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa 274. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o Marcos Aleixo, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385 da família Web Rádio. Ou pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, lhes atender imediatamente. Boa tarde, pessoal. Eu sou Nilce Pereira e lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre os nossos caminhos aqui no planeta Terra. E aí surgem as perguntas. De onde viemos? Porque viemos, para onde vamos? Né? São perguntas que nós nos fazemos assim com uma frequência muito grande. E hoje nós vamos falar sobre o tema o poder da palavra. Tudo isso dentro da visão espírita. Eu sou Ataídes Basto, desejando uma boa tarde a todos vocês ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconde, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconde e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Isso, e agora nós vamos àquela velha informação sobre a nossa saúde, né? Nosso compromisso social. Nós precisamos manter a nossa consciência, né? Porque o planeta, nós estamos vendo a temperatura, como é que está, hein? Esses dias, a temperatura... Fica esperto. Quando que a gente ia imaginar que ia passar de 40 graus? Nossa, 40 graus é muito alto, No né? Rio está já 45, sensação. Nem no Nordeste 48. nunca deu isso, né? Nossa Senhora, foi muito grande. Então, além de tudo, você tem que lavar bem as mãos, você tem que desinfetar. A gente falava com álcool em gel. Hoje em dia nem estão falando muito no álcool em gel, mas desinfetar com álcool, desinfetar com o que você puder, detergente. E porque se você não tomar cuidado, está muito fácil. Se você não lava as mãos, o que acontece? Você vai comer um bolo, comer alguma coisa com a mão infectada, e isso causa, você vai comer bacilo, micróbio. Pode pegar uma bactéria aí do nada, né? Muito ruim. Então, nós temos a difteria, que também é um problema pulmonar, várias infecções, tem agora o norovírus e outros tantos aí
que nem nós falamos na semana passada sobre a poluição, né? A nossa poluição, você vê esses mangues. O mangue, antigamente, eu olhava esses filmes antigos de mangue, um mangue bonito, cheio de caranguejo, aquelas coisas. Hoje o mangue é mais garrafa PET do que qualquer outra coisa. Então você vê como é que está a nossa educação nessa parte. E nós precisamos voltar a nos educar mais, porque o planeta está chiando, né? E são várias tempestades aí que nós estamos vendo, queimas, florestas queimadas. Nossa, nos Estados Unidos parece que um município, um estado todo aí andou queimou casas, muitas casas. Então, essa destruição, você fala, não tenho nada a ver com isso. Como não? Nós temos que zelar por isso, né? Então, a vida é bela. Vamos cuidar. É isso, amigos. E agora vamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E hoje vamos tirando dúvidas dos ouvintes, na qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento de hoje. Quem começará a responder será a Nilce Pereira, a flor do nosso programa, hein, Nilce? A responsabilidade é uma perguntinha e tanto, viu, Nilce? Sim. Muita atenção, a perguntinha, eu estava olhando ela em casa, essa perguntinha aqui, feita pelo nosso ouvinte Roberto Tatiane. Tatiane é bom, né? Roberto Tatiane Oliveira. Como é que chama o rapaz de Tatiane? Oh, meu Deus. Fica bravo comigo, desculpe. Oliveira, que pergunta o seguinte, Nilson. Como vocês espíritas têm tanta certeza que existe a reencarnação e que os problemas de saúde e problemas pessoais têm alguma coisa a ver com a minha encarnação anterior? Como é que você tem certeza, Nilce? Responde aí. Certeza. Né? Olha, como que é o nome dela mesmo? É dele, vai chamar ela de novo. Roberto Tayani. Isso. Roberto Tayani. Como que vocês espíritas têm tanta certeza? Essa pergunta é capciosa, porque tanta certeza, o que ela está querendo dizer? Certeza, vocês foram lá ver? Alguém veio contar? Né? No fundo, é uma pergunta bem capciosa. Mas a certeza que nós temos são baseadas nas obras do codificador Allan Kardec. E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, Kardec define a reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, né? Mas em outro corpo, em outra família, num outro local, né? Porque aquele espírito ele pode reencarnar em vários países, enfim. Então, assim, na verdade, a vida baseada no corpo físico, ela é uma só, ela é perecível, né? Mas o espírito não. O espírito ele vai continuar a sua caminhada em outras dimensões, e, enfim. E aí Kardec fala que a reencarnação ela é o quê? Ela é uma oportunidade, ela é uma ferramenta valiosíssima para nós consertarmos aquelas ações que não foram muito legais lá numa outra vida. Ou seja, o que Kardec fala? Que Deus não é vingativo. Então tá aí. Quando nós, diante da reencarnação, Ele está nos dando nova oportunidade. Por quê? Se houvesse a unicidade da vida, ou seja, uma vida só, pronto, acabou, né? Essa questão, por exemplo, de laços afetivos, elas seriam interrompidas. E o que a doutrina fala em respeito a isso?
ela fala da instituição chamada família como uma continuidade, um fortalecimento desses laços afetivos. Né? Ou seja, são oportunidades. Agora, desde os áureos tempos, já se tinha assim, alguma ideia sobre vidas em outros locais também. E pelas falas de Jesus, por exemplo, uma passagem quando ele fala que Elias viria como João Batista, né? É alguma coisa assim. Como Elias viria? Né? E outras e outras coisas quando ele fala: há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Então tudo isso aí nos dá toda essa certeza. Desde a época de Sócrates, de Platão, já se falava de outras dimensões, de outras vidas. Ou seja, a presença de Jesus aqui na Terra já era algo assim para se pensar, porque na época, o pessoal, com a presença de Jesus aqui, havia as indagações, né? E todos já sabiam que ele era enviado, o ser, era enviado o Filho de Deus. Então, todos, de onde que ele era enviado? Né? Então, tudo isso aí nos dá a certeza de uma vida contínua. É uma continuidade. E por isso, e essa questão aqui da saúde, o que o Evangelho, o que a doutrina espírita nos ensina? Que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Isso é uma lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Para que esse espírito que hoje está vivendo ali, naquele corpo, ele possa ter melhores condições de se expressar, melhores condições de evolução, de cumprir aquela missão que ele veio aqui na Terra. Porque nós temos que saber que reencarnação nenhuma acontece ao acaso. Todas elas têm um objetivo. E o objetivo principal é o nosso aprendizado, é o burilamento daquelas questões que não estão bem. Né? É o burilamento do nosso modo de falar, né? É o burilamento dos nossos hábitos alimentares, por exemplo. Porque se eu adquirir uma doença em virtude da minha falta de educação na questão alimentar, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar meu fígado, meus rins, estômago, e eu vou ter lá na frente um problema. Né? E que eu posso até desencarnar em virtude dessa falta de atenção minha. Então aí nós vamos ter uma outra oportunidade de, numa outra vida, de nós corrigirmos isso. E aí nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na justiça das aflições, que Kardec fala lá. Nós criamos, na maioria das vezes, nós criamos as nossas aflições na presente vida. Por quê? Por falta de entendimento, falta de atenção. E isso tudo vai se arrastando. E se nós desencarnarmos com essa questão da falta de limites, no caso aqui, eu estou colocando da alimentação. É óbvio que nós vamos, no plano espiritual, nós vamos ter esse entendimento. E nós vamos ter a nova oportunidade de reencarnação, né? Porém, nós reencarnamos sabendo que nós vamos ter que transpor esse obstáculo
que nós criamos por livre e espontânea vontade. Entendeu? Então, daí é essa certeza da reencarnação. É como eu falei lá no começo, a unicidade da existência, não haveria laços afetivos, seriam todos interrompidos, né? Tudo que é do progresso, por exemplo, seria cortado também. Quem quer falar mais alguma coisa? Ele fala aqui uma coisa interessante dentro da pergunta que a Anísio comentou. Ele diz assim: problemas pessoais têm alguma coisa a ver com a minha encarnação anterior? Problemas pessoais têm alguma coisa a ver com a minha encarnação anterior? Depende. É sempre. Como a nossa vida atual é uma continuação da nossa vida anterior, da nossa última existência, nós podemos viver situação agora que a causa não foi agora. A causa foi da vida anterior. Isso é possível. Então, também. Mas presta atenção, ele está perguntando. Sim. Como é que você tem certeza que é isso? Que é coisa da vida anterior? E não é o que ela falou, unicidade da existência. Então nós temos que responder exatamente isso. Então, é o que ele está perguntando. Porque, vamos supor, uma pessoa que não acredita que tem reencarnação. É uma pessoa que não acredita que eu estou pagando as coisas do passado, que a minha saúde é decorrente de um problema anterior. Então, a gente temos que exatamente falar. mas nem sempre é de outras vidas. O que fala o Evangelho? Justiça das aflições de hoje. Nós estamos criando. Agora, reencarnamos aí com problema de saúde. Então, sim, vieram de outras vidas. Nem sempre vem de outras vidas. Mas como ele disse, se tem a ver com a minha reencarnação anterior, então ele acredita um pouco, né, Luiz? Não, ele não falou que tem. Ele Não, está perguntando. Ele está perguntando. E eu estava explicando que muitas vezes tem a ver, era isso que eu estava falando. Então tá, continua aí. Muitas Porque vezes realmente é uma pergunta de quem não acredita. Olha aqui, ele está falando problemas pessoais. Ele está falando problemas. Problemas de saúde pessoais. Pode ser financeiro, pode ser... Pode ser isso. Então, ele fala assim, não, todos os meus problemas são decorrentes dessa vida mesmo. Não tem nada de encarnação passada. É isso que ele está falando. Eu não tenho nada a ver, minha doença não tem nada a ver com... Eu nasci cego porque eu nasci cego, um defeito de fabricação. É isso que ele está falando. É um ponto de vista daqui. É um ponto de vista. Então nós, um. como espíritas, temos que falar para ele assim, Kardec, né? E ele fala assim, Kardec é uma ciência de observação. E toda a doutrina espírita está baseada na observação e na comunicabilidade dos espíritos superiores, que disseram, não existe lógica na vida se você não acreditar que isso é uma decorrência de atos contínuos. E é isso. Agora, se você quiser acreditar ou não, aí você precisa ler, precisa estudar a doutrina espírita para tirar... Para contrapor, né? Tirar as suas dúvidas, né? Tirar as dúvidas. Pode falar. Não, então, você já completou. Fala mais, Aleixo. Então, as comunicações do mundo espiritual já nos provam a certeza da continuação da vida. O Chico deu inúmeras provas disso com as cartas que acalmavam as mães. Até foi feito um livro, As Mães de Chico Xavier. Filme, né, também. O filme, quer dizer, não livro, o filme. E essas cartas corroboravam com a certeza da encarnação, da continuação da vida, que todas elas falavam detalhes que só a mãe e a família sabiam. Então o trabalho do Chico foi excepcional. O Chico absolveu até num júri alguém que estava sendo condenado de ter matado um amigo acidentalmente. Foi um tiro acidental, uma brincadeira, uma arma de fogo, mas não foi o rapaz que matou. E depois veio uma comunicação que o juiz aceitou. Então o Chico já nos dá essa prova, e tantos outros espíritos. A maior prova de todas, Jesus.
Jesus não apareceu em espírito? A maior prova da continuação da vida é Jesus. Mas é a ressurreição, ele apareceu o corpo de carne. Aí a pessoa precisa estar numa condição de entendimento, porque Deus não derroga as leis. Uma vez comprovado pela ciência que houve paralisação dos órgãos vitais, falência dos órgãos vitais, coração, cérebro, você não tem mais como voltar à vida o corpo material. Nem Jesus faria isso. Mas como a humanidade ainda é deslumbrada com milagre, né? Milagre não, porque era pela cura, então ela fica nessa... E os religiosos ao longo do tempo vêm com essa mesma pensamento, com essa mesma linha de raciocínio da ressurreição. Mas a maior prova é a vinda, é Jesus, ele aparecer depois de 3 dias para Madalena, e que foi a primeira a ver ele, e depois os seus discípulos, a sua mãe, então ele apareceu em espírito. Então, aí é a prova da continuação da vida. A ciência, até propriamente ele pode pesquisar, a ciência vem trabalhando com esses relatos do quase morte, de espíritos, pessoas foram operar e dizem que durante a operação elas estavam no alto e viam claramente o que estava acontecendo. Então você experiências quase morte, né? Então você tem inúmeras provas hoje. Outra prova se não houvesse a reencarnação e a continuação da vida, para que Deus teria nos criado? Não teria sentido. Teria sentido. Deus nos criado para acabar, morreu, não vale a pena. Não tem sentido isso. Essa é a grande realidade. Então, as provas na reencarnação só não vê quem não quer. Quem quer continuar ainda com a visão materialista, né? Agora, essa outra pergunta aqui que ele pergunta, é porque é 2 perguntas em uma aqui, né? E ele fala da saúde, problemas pessoais. Isso é muito relativo. Você falou aquela hora do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das aflições. Que os problemas de saúde e os problemas pessoais têm alguma coisa a ver com o passado. Pode ter. Era isso que eu estava... Então, é isso mesmo, né? Mas quando ele... Então, o senhor está aqui, senhor Luiz, mostrando esse livro no capítulo 5, sobre a pluralidade das existências. Também está no Evangelho. Aliás, o Evangelho, se vocês olharem, é muito interessante. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho é da reencarnação, menos o primeiro, ele vem direto falar, não vim destruir a lei, porque houve essa confusão de Jesus ter destruído a lei que Moisés estabeleceu. Não, ele veio complementar a lei, mas com um alimento mais leve, falando do amor. O segundo capítulo, oh meu Deus, meu reino não é deste mundo. É da onde então? É Jesus que está falando. Está falando do mundo espiritual. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do meu pai é o universo. As muitas moradas, esses bilhões de planetas, trilhões habitados. E o 4º capítulo fala direto da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está falando? Enquanto você não renascer, não se evoluir, você não vai estar com Deus novamente. Então você precisa se evoluir. Aí o senhor Luiz está mostrando aqui pluralidade das existências. Aí você consegue, porque aqui é uma observação final que os espíritos nos dão, um apanhado, como que me fugiu a letra, fugiu o nome aqui. Uma conclusão, uma conclusão do capítulo Pluralidade das Existências, desse capítulo 5. Então, só não vê, só não acredita quem não quer. O problema maior aí dessa pergunta desse rapaz, a segunda aqui, é a gente não compreender que muitas das situações da agora estão ligadas ao passado, né? Ele fala assim, qual tanta certeza que existe a reencarnação e que os problemas de saúde... Os problemas de saúde você tem uma certeza também. As deficiências. Por que Deus criaria seres perfeitos e outros não? E seres como das casas André Luiz, das casas Davi? Por que ser que nasce sem visão, paraplégico, com paralisia infantil, com leucemia, câncer? Qual é a destinação disso? Qual é o nexo de um ser superior como Deus ter criado uns seres perfeitos e outros não? Aí você já começa a ter um paralelo com o passado. Aí é uma ligação com o passado, é uma prova e expiação que esse espírito precisa passar.
Então, daí já é mais uma prova da... Aí você mata duas coisas numa situação só. Nessa visão das anomalias, das deficiências, você consegue entender sobre as questões do passado e mais uma prova da reencarnação. Fala, Ataíde, fala aí, Ataíde. Não, é isso. O senhor falou, agora fala o outro. Tudo é que a gente até já comentou fora disso, desse comentário agora, sobre, e é o que está no Evangelho, no capítulo 5, as causas atuais, as causas atuais das aflições. Então, tudo tem uma explicação, que se não está nessa, está na outra. A verdade é essa. Então, como existem casos que nessa daqui, por exemplo, a criança que nasceu cega, um exemplo, foi falado aqui, a criança que nasceu cega, é uma causa que não é dessa existência agora. Ela nasceu cega agora, mas ela está chegando aqui agora. Então, isso prova que é de uma existência anterior. Então, tem que ir lá nas causas anteriores para ter o entendimento e a explicação do porquê nasceu cega. Porque a vida é uma só. As existências corpóreas, físicas, se repetem, mas a vida é uma só. Então, se a criança nasceu cega hoje, com certeza é um resgate, uma expiação, coisa que pode ser da vida anterior. Então, é aí onde entra a explicação e uma confirmação de que realmente existe a reencarnação. Também é uma prova disso. Então, e aí a doutrina espírita eu sou matemático, e a matemática você tem que ir pela lógica. E as explicações espíritas trabalham em cima da lógica. E a lógica, ela nos leva e nos induz que somente pela reencarnação é que existem muitas possibilidades para a gente estudar, aprender, espiar e provar. Então, na reencarnação, é a lógica da vida. É a lógica que Deus encontrou para que os espíritos pudessem ser felizes, angariar a felicidade um dia, né? Inclusive, isso que eu acabei de falar, Luiz, está no livro O que é o Espiritismo. Verdade. Que é espiritismo. Está no livro O que é o Espiritismo. Isso que eu acabei de falar está lá. É isso mesmo. Então é isso. Eu acredito que o nosso amigo Roberto está bem respondido para ele aqui. Senhor Luiz, pode falar. O senhor falou, deu esse Roberto livro aqui, Taiane. Considerações sobre a Pluralidade das Existências, é o livro dos Espíritos, tá? Eu falei o Evangelho, é o livro dos Espíritos. É isso mesmo. Tá bom? Então é o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que é o Beabá dos Espíritos. Capítulo 5 do Evangelho, né? Capítulo 5. Do livro dos Espíritos. Considerações sobre a pluralidade das existências, sim, do livro dos Espíritos. Então vamos lá. Então é isso. Agora A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem-espiritual. E no dia 8 de março teremos mais uma comemoração relacionada ao Dia da Mulher, muito bom, interessante e sempre atual, né? Sempre atual. Comemoração assim sobre o Dia da Mulher é sempre atual. Que ela é um ser que ela se desenvolve rapidamente, ela tem uma amplitude da vida assim, ela está sempre se transformando, se renovando. A mulher é a flor do mundo, né? Ela está sempre achando saída, né? Ela é um ser mesmo, Deus criou é uma diferença mesmo nessas provas na existência dela. Ela está sempre se superando, né? Ela não vê dificuldade não, cuida da família, filho, trabalho hoje em dia, múltiplas atividades, vão nas casas espíritas. Está sempre atual falar sobre mulher. Permita eu falar uma coisinha. Tinha um orador que já faleceu, numa palestra dele, ele colocou assim, interessante, o homem quer ser machão, mas ele esquece que dependeu de uma mulher para nascer.
Eu nunca esqueci disso. E homem é fraco, né? Você também, Nanés, é fraco. Eu já estava pensando. Quem falou isso foi Jerônimo Mendonça. Pega uma gripe. Pega uma gripe, você fica todo Jerônimo Mendonça que falou isso. cobertor, regemedo lá. Verdade. É o fim do mundo. Vamos lá. A USE Intermunicipal Guarulhos fará... também tem essa, nasceu por uma mulher, forte. A USE Intermunicipal Guarulhos fará uma homenagem a esta grande mulher, a Nália Franco, uma grande mulher espírita, a Nália Franco. Ela é uma educadora, ela tem um trabalho bonito na área da educação. E eu já falei no outro programa, com vários centros com o nome dela aí pelo Brasil. E nos dias 22 e 23 de março, nós teremos a peça teatral, né, seu Luiz, ali no Padre Bento? Isso. É o segundo ano que a gente vamos trazer uma peça Isso. teatral para Guarulhos, né? É. E falará sobre o Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo. Esse é o tema, né? E agora você, ouvinte, pode... E exatamente nesse instante iniciaremos o segundo bloco do nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Então, agora nós vamos fazer uma leitura com o tema O Poder da Palavra. Então, vamos lá. Tudo à nossa volta, tudo o que fazemos ou pensamos, tem energias e vibrações. Cada vibração que emitimos ao universo volta em consonância com a lei de causa e efeito. Desta forma, é evidente que nossas palavras, geradas por nossos pensamentos, são carregadas de energia que voltam para nós de maneira positiva ou negativa. Assim, a doutrina espírita nos ensina que devemos pensar muito antes de falarmos, claro, e na forma que falamos. Por meio das palavras, materializamos a nossa realidade, ou seja, o pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização cria força para que tudo aconteça. Isto é real para tudo o que nos cerca, desde plantas, animais, crianças e principalmente nós mesmos. Todos captamos essas energias. No livro Respostas da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 23, intitulado Como Pensar, disse: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito produz o destino, cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto que nos se refere ao bem quanto ao mal. Então, podemos entender que, caso proferimos palavras pessimistas que tenham conotação de dúvida, crítica, raiva, julgamento ou até maldições, atrairemos energias semelhantes, sombras e enfermidades que atrasarão o progresso de nossa vida e trarão infelicidades e até doenças espirituais que podem refletir no nosso corpo físico, fazendo-nos adoecer. As palavras têm esse poder de intenção e, dessa forma, tudo o que dizemos foi, em algum momento, previamente pensado. E, se pensarmos, damos a ela força e contribuímos
energicamente para que elas se concretizem e se materializem. E assim sendo, mesmo quando falamos algo de brincadeira ou com a intenção de machucar o outro ou de forma sarcástica para que outro alguém entenda um recado maldoso, atrairemos para nós energias semelhantes. Esse foi um texto do artigo do blog Letra Espírita, intitulado O Poder da Palavra, de Júlia Thaís Porciúncula Serra. Nossa... O livro é esse aqui, ó. Resposta da Vida. Francisco Cândido Xavier. Ah, o livro, eu não tenho. Esse livrinho é um livrinho fino, mas é bom, hein? Nossa, isso é só um comecinho. Como que chama mesmo o livro? Resposta da Vida. Resposta da Vida. É. Gente, aqui... Isso aqui, né? Resposta da Vida. Então vai. Vamos comentar o assunto aí. As palavras. Tem uma palavra, tem até música falando das palavras, né? E as palavras, elas realmente materializam as nossas intenções. Realmente é isso. Diz que primeiro você pensa, depois você materializa formata. Isso e fala. A partir do momento que você está falando, você pode elevar a plateia, você pode diminuir. Exato. E pode causar uma comoção de tristeza, uma série de coisas. Depende daquilo que você falar. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você está em casa, não é? Você está num relacionamento familiar. Muito cuidado com o que nós vamos falar. E normalmente a gente fala muitas coisas sem pensar. É verdade. Depois que você pensa, depois que a palavra saiu, você não consegue recolher de volta, né, na boca. Esse é o perigo, né? Isso é incrível. Então você machuca as pessoas. E as pessoas veem o seu íntimo. Porque você não fala a esmo, você fala daquilo que você está pensando. Então, se você vai ofender uma pessoa, você ofende às vezes com uma coisa real e a pessoa enxerga que você está vendo ela daquela forma. E você machuca. E às vezes até acaba com um relacionamento bom. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você tem que pensar antes de falar. Você tem que raciocinar, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu posso falar? Porque a palavra tem vida. Tem energia. É muita energia e machuca. Ela machuca ou levanta a moral das pessoas. Depende daquilo que você falar. Gente... Pode falar. Não, que eu estou pensando aqui, aquele ensinamento do Chico, a água da paz, né? Que ele fala, toda vez numa discussão acalorada, toma um pouquinho de água e segura na boca. O tempo depois para você engolir, você está raciocinando e você vai se acalmando. Né? Porque muitas vezes o nosso orgulho é tão grande que no momento que a gente se destempera, a gente fala coisas pesadas, jogando todo aquele ódio, aquele veneno, né? E é como o Luiz falou, isso daí não volta. Você falou, está falado. Você pode se desculpar, remendar, mas aquilo ficou. Já foi dito. Aquilo machucou. Então, eu aprendi isso. Muito assim. Hoje, eu prefiro observar, eu observo, né, para depois falar alguma coisa. Por quê? Porque... Você fica igual a coruja, né? A gente sente na pele quando alguém está se desdenhando de você, porém de uma forma educada, com palavras doces, mas ele está te apunhalando. Né? Então, a gente tem que prestar, sim, muita atenção. Então, primeiro,
A gente tem que ouvir. Olha, Deus deu o quê? 2 ouvidos para a gente. Deu 2 olhos. Então, Deu uma boca. Então, Ataíde, me diz uma coisa, quer ver, Ataíde? Quando você chega para uma criança e fala assim, você não vai dar nada, você não é capaz, você nunca vai conseguir fazer isso. É bom. Olha, Luiz, isso é uma coisa que tem uma gravidade tão grande que, principalmente se trata de um pai falar isso para um filho, ele não tem a mínima ideia da tragédia que ele comentou, que ele falou para essa criança. Porque, para começar, a criança, nessa idade que está, vamos dizer assim, ele registra tudo aquilo que houve. Isso pode causar, inclusive, uma mágoa nele que ele nunca vai esquecer. Dependendo o grau de evolução que seja esse espírito, isso vai refletir muito na vida dele, mesmo adulto, a ponto até de ele nunca esquecer disso que o pai falou. E olha, às vezes, dependendo, vai até partir para uma vingança, dependendo do andar da carruagem, porque meu pai falou isso tal tempo. Então isso é muito grave. Então os pais precisam ter muito cuidado quando vai falar com os filhos esse tipo de situação. Precisa ter muito cuidado, porque são palavras fortes, palavras que têm um magnetismo muito forte e que depois de proferida ninguém apaga mais. Não apaga mais, nem na mente do menino não vai apagar mais. Aleixo, então, deixa eu perguntar um negócio para o Aleixo agora. Aleixo, vamos supor, você é chefe de uma seção, de uma empresa, de um departamento, você é um gerente de departamento. Você fala assim para a pessoa, você é um incapaz, você faz tudo errado, você não presta para nada. O que você está fazendo na cabeça desse funcionário, Aleixo? Depende, né, Sr. Luiz, da estrutura emocional, psicológica e espiritual desse funcionário. Agora, como falou no texto, a palavra tem força, poder, ela sai carregada de um magnetismo, que gera uma energia que ou você desequilibra ou ela não faz tanto efeito. Se você pegar alguém, nessa pergunta que o senhor me fez, se o senhor pegar alguém equilibrado, alguém que tem já um espírito já com uma força moral que já superou algumas questões em reencarnações passadas, um espírito que enfrenta a vida com força, ele não vai se abater. Ele pode ficar um pouco chateado, porque às vezes a palavra veio de uma forma que ele não esperava. Mas ele vai sentir o impacto. Não, então, mas não vai se derrubar ele, não vai desequilibrar ele, e ele vai superar, tudo bem. Por vezes é que nem aquela coisa, o perdão não é esquecer, você não esquece do que ele te fez. Sim. Ele não vai esquecer, por vezes ele vai falar, ele falou aquilo para mim. Então, eu tinha, quando uma sogra minha, quando eu tinha 17 anos que eu casei com a filha dela, ela falou assim, eu naquela época eu estava envolvido com os vícios, né? Só quando eu cheguei no espiritismo que eu venci. Ela falava assim, pau que nasce torto, morre torto. E toda vez eu vejo e mexo, eu lembro disso, mas eu lembro que eu quero um dia encontrar ela no mundo espiritual. Ela já morreu há muito tempo, vou ver se vai... E eu queria ver, porque o pensamento é um ditado. Mas só uma coisa que ela me falou que eu sempre lembro, mas não lembro com raiva, porque ela foi como uma mãe para mim. Mas tem palavras que ela marca. Então, por isso que o poder da palavra ela é poderosa. Então, nesse caso, senhor Luiz, depende. O fato é que, realmente, o poder da palavra ela é perigosa. Nos bastidores aqui, nós conversamos hoje sobre um assunto muito envolvendo um amigo nosso, com um grupo nosso que nós participamos. Se a gente começar a opinar nossa palavra diretamente para essa pessoa, quando ele estiver presente, sim, você tem que tomar cuidado. Porque você pode desequilibrar o cidadão, é nosso amigo. Então, se a gente não dosar a nossa forma de falar, você desequilibra a pessoa. Então, em tudo na vida é assim. Um casamento de 40, 50 anos, se você não tomar cuidado, você acaba o casamento. Cada palavra. Olha o que você fala, não esperava nunca que você ia me falar isso. E não tem muito nexo isso. Por quê? Porque todo mundo é sujeito a... Nós somos espíritos imperfeitos. Você pode falar, se equivocar às vezes na sua palavra, mas a pessoa pode não estar preparada espiritualmente, ela vai te falar a vida toda. Você me falou aquilo, eu nunca esperava que você ia me falar aquilo. É interessante. Por quê? Exatamente esse poder da palavra. Ela vai
Todos aqui fazem palestra. Você pode fazer 2.000 palestras. Se você falar uma palavra equivocada numa palestra, vai ficar aquela. o centro pode nunca mais se chamar e falar, vai lembrar daquela. Gente, Então é quantos... interessante isso, né? Tem muitas mentes ali assistindo, não parece, né? Às vezes, dependendo da palavra, como você falou, nossa, Mas você não sabe. Causa uma tragédia, mas o problema não é nem tragédia, nem a palavra, porque essa mesma palavra, você tem 100 pessoas escutando, para 99 pessoas, passa desapercebido. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, ela entendeu como algo agressivo e milindre. Então, é complicado. Hoje, nós vivemos em um mundo que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Muito. Porque a sua palavra, as pessoas se milindram muitas vezes, se sentem ofendidas. Então, a forma de falar, a gente tem que tomar... Agora, o Espiritismo ensina uma coisa, para terminar, senhores, muito interessante. Não, a gente tem que... Quem estuda Espiritismo tem que ficar mais atento mesmo. Porque claro. A palavra, nós aprendemos que ela tem uma força poderosa e... Marcos, então, agora falando disso, agora vamos falar da parte positiva. Você chega para sua esposa, Taília, você chega para sua mãe, sua tia, qualquer um, e fala assim, nossa, a senhora cozinha tão bem, tudo que a senhora faz é gostoso, o seu arroz é maravilhoso. O que vai encher o ego dessa pessoa e ela depois, quando que você é verdade, você enche a bola da pessoa. A energia ali, e para a pessoa também, né? Ela fica muito inchada, né, com aquele negócio. E você fala assim, nossa, você faz um doce de abóbora muito bom. Toda vez que você vai na casa dela, vai ter doce de abóbora, não vai? E conta para mim essas palavras também. Mas essa você pode dizer, que né? elevam, né? Agora, a gente pensando... Tem os dois lados. Quantas coisas ruins acontecem pelo mundo por causa, às vezes, de uma palavra. Por causa, às vezes, de uma palavra impensada de um líder. Né? Mas... acontece muito. As revoluções, as guerras, por exemplo, elas nascem da palavra. Mas eu fico pensando muito, é a palavra ou a falta de preparo do espírito? Não, é o pensamento, é o preparo do espírito. Leva a palavra, e também, é lógico, tem óbvio. muita gente naquela sintonia. Porque você né? o espírito, quando se evolui, quando perguntaram para o Gandhi, você já sentiu ódio por alguém? Você já perdoou alguém? Ele falou, não. Aí você fala, como é que um espírito evoluído desse nunca perdoou ninguém? Ele falou, eu nunca me senti ofendido. Então, a palavra não faz efeito para esse espírito. Então, mas é o que o Luiz falou. Mas a estrutura dele já é outra, né, Luiz? Sim. Ele aprendeu. Mas é a tal história. Você está falando para 50 pessoas, por exemplo, que estão na mesma sintonia sua. Na mesma. Óbvio, né? Na mesma... É isso agora. Porque se você me falar uma coisa negativa, eu estou em outra sintonia, eu vou te ignorar. Simples assim. Hoje as pessoas processam e querem prender a pessoa, né? Mas, sabe... Força, a palavra Agora, aqui ele fala muito da lei do retorno. Você pode falar uma coisa com uma pessoa e depois essa coisa que você falou maldosa pode retornar a você, que ele fala aqui, né? Falamos algo de brincadeira, com a intenção de machucar o outro, ou de forma sarcástica. Que entenda um recado maldoso, atrairemos para nós energias semelhantes. E isso acontece muito em reuniões de família, gente. Muito. Reuniões de família, é doido para acontecer isso. Por quê? Porque você está mais sossegado, você está com a família. Porque você vai o parente A, B, C, reúne tudo lá. E aí começa aquelas brincadeiras, sabe? Tipo assim... achando que o outro é diferente porque não casou ainda, porque não sei o quê. Sabe essas bobagens que são palavras que vão te ferindo, né? Que vão te ferindo e ao longo do tempo isso vai tomando uma proporção muito grande, que aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela perde aquele prazer de estar junto com a família. Perde mesmo.
Você vê, isso daí, as palavras nossas hoje, eu fico lembrando são pautadas sobre o nível de evolução espiritual inferior ainda imperfeita a nós. Se você volta para o mundo espiritual e vai dialogar com o Dr. Bezerra de Menezes, um exemplo, mas tem vários, as obras de André Luiz tem vários instrutores evoluídos. O Emmanuel, eles são 2 horas te escutando. O que os espíritos recomendam? Fale menos e observe mais. Tome cuidado com as suas... Então os espíritos já orientam para nós tomar cuidado com as nossas palavras. Porque é isso que está falando, Nilson. A gente sai muita coisa desagradável pelas nossas imperfeições morais, nós pensamos em algo não bom e aí nós vamos verbalizar isso. Por exemplo, o que os espíritos orientam? Na obra de André Luiz também, um dos instrutores. Não é de bom tom você falar para a mulher do corpo dela, se ela está meio quilo mais pesada ou mais, e ficar perguntando a idade dela. Até isso é um dos livros das obras, um instrutor de André. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Né? Não é de bom tom, educação. Por quê? Ele sabe, ele quer nos orientar o quê? Tem gente que vai se militar. Então, as palavras, é melhor o quê? Você pensar antes de falar. Dosar as suas palavras. Porque aquilo que é o que você falou, Nilson, aquilo que você quer falar, nem sempre vai ser bom. Acontece. Não é à toa que tem o livro Sinal Verde, né? Então, aí acontece que aquela palavra está doendo em alguém, por exemplo, né? Aí, dependendo do estilo de vida da pessoa, da educação, ela vai ficar quieta, ela sai e nunca mais ela se reúne com a família. Fica magoada. Mas tem aquela pessoa que não vai aceitar e vai falar. E aí vai virar uma discussão, porque aquele que falou, ele vai justificar. Ai, mas você não consegue nem entender que é uma brincadeira. Ou seja, joga a bola para o outro. E aí fica, sabe, uma bola de neve. É muito desagradável isso, sabe? Nosso relacionamento ainda nós temos que aprender muito. Mas vamos seguir adiante, porque o nosso horário já está... Olha, eu acho que nesses assuntos assim nós faríamos de mais umas 3 horas para falar. Viu? Então vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE Estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Isso, Ataíde. E agora irei fazer uma prece, dizendo agradecer a Deus, nosso Pai, toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência e na realização desse programa, agradecendo por essa oportunidade e toda a assistência espiritual que nos foi concedida nesse momento aqui, todos reunidos, e agradecendo também a todas a espiritualidade que permite que esse programa continue como está continuando aqui no Colégio Marconde. Então, são coisas que precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Em nome de Deus, e que assim seja. Isso. E agora eu me despeço de todos os ouvintes, da equipe da USA, Aleixo, Gouveia, Ataídes, o Luiz Leite, que é o nosso diretor, e também ao Colégio Marconi, sua diretoria, aos alunos, aos funcionários do Colégio Marconi, que nos propiciaram essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui toda terça-feira, né, levando as nossas palavras, os nossos conhecimentos a todos os ouvintes que nos acompanham. Isso, eu também agradeço, me despeço aqui e peço para vocês, continuem conosco. A semana que vem estaremos de volta às 14 horas, terça-feira que vem. Então, muitas felicidades, até o próximo programa. Muito obrigado. Eu aqui me despeço também, agradecendo mais uma vez aos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilson Pereira,
agradecendo também aos ouvintes que nos tiveram sintonizado nesse programa. E assim que pudermos, estamos aqui presentes, vamos estar, e nos comprometendo, a semana que vem estamos aqui mais uma vez, em nome do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da Web Rádio. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo a todos os companheiros de trabalho, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, seu Ataídes, a dupla, Luiz Gouveia, Luiz Leite, o diretor da rádio, e os nossos queridos ouvintes que tanto nos auxiliam, nos amparam nessas boas energias que trocamos durante esse programa. E agradecer a equipe espiritual da USE que nos amparam, nos auxiliam e nos direcionam para que tenhamos um programa tranquilo, em paz. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar a todos. Fiquem em paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.